no ar pela TV Câmara de Florianópolis e também através do site da Câmara Municipal de Florianópolis, cmf.sc.gov.br. Estamos começando o programa Impressões. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os comportamentos humanos e a administração do tempo. Você sabe administrar o seu tempo? Você sabe que técnicas podem ser realizadas para administrar melhor o seu tempo? Você que trabalha, que estuda, que corre no dia a dia, não para, não sabe administrar o tempo, sabe o que fazer para melhorar isso? Vamos falar com Dimas Pincinato Alves, ele que é empresário e consultor. Dimas, obrigada pela participação aqui na TV Câmara de Florianópolis. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Dimas, já vamos começar falando então desse mundo corrido, desse dia a dia. Antigamente as pessoas estudavam e só estudavam. Hoje elas estudam e trabalham e tem outro trabalho e às vezes até tem que usar a madrugada para trabalhar em outro, para poder dar conta de tudo que você tem que fazer. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Olha, é uma característica da nossa cultura. Então, melhorar isso talvez não esteja ao nosso alcance. Nós podemos nos adaptar da melhor forma a essa nova condição, diríamos assim. E a administração do tempo, as técnicas, podem nos ajudar muito para conseguirmos sobreviver, né? Isso seria um pouco de egoísmo, as pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, como a gente chama, é um pouco de egoísmo isso? Na sua visão? Não seria problema tanto em termos de um egoísmo, não é? Nós, na verdade, não estamos sabendo nos relacionar com o tempo. Porque nós poderíamos fazer, e fazemos sempre muitas coisas, sempre fizemos, talvez na história da humanidade. O fato é que nós talvez não saibamos nos concentrar em cada tarefa, nos elementos principais que acontecem hoje, e nós estamos fazendo algo e pensando naquilo que devemos fazer antes, ou que não deveríamos estar ali fazendo, ou que já passou e não fizemos. Nós não conseguimos efetivamente estar presentes numa atividade, concentrados e vivenciando essa atividade. Mas isso às vezes traz esse elemento de estresse que nos dá uma impressão de que não há tempo. Mas isso varia conforme a profissão, conforme a execução do trabalho ou é para tudo? Pode haver alguma variação, mas na verdade se trata de um comportamento humano. Né? Um dos comportamentos humanos que impede uma boa administração do tempo é efetivamente nós não estarmos prestando atenção, concentrados e presentes naquilo que estamos fazendo. E esse comportamento humano que tu citas, ele vem de geração ou ele vem da nossa educação? Como é que a gente adquire esse comportamento? Esse comportamento ele tem vindo da nossa, não é da nossa educação, na verdade é da nossa falta de educação em relação a alguns aspectos de vida. Não é? Em termos de desenvolvimento dos nossos potenciais psicológicos, de atenção, de concentração, de memória, de imaginação. São todos esses elementos que nos auxiliam para que nós possamos separar um pouco uma atividade da outra. E como a gente faz isso? Na teoria, né, a gente está falando, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem praticar isso para administrar melhor o tempo delas? Em primeiro lugar, nós teríamos que ter claros definidos nossos objetivos e dar uma ordem prioritária a eles. Porque, evidentemente, nós falamos, como que eu faço para fazer tudo? Não é? É muito difícil que nós consigamos realmente fazer tudo da maneira que nós planejamos e que nós idealizamos. De modo que nós caímos numa situação de ter que escolher muitas vezes. Eu faço isso ou faço aquilo. Faço isso ou aquilo. E nesse momento, se nós não estamos com nossos objetivos muito bem traçados em relação àquilo que queremos, aquilo que é mais importante para nós, nós ficamos nessa dúvida. Certo. No momento que nós definimos isso, nós temos claramente uma posição de escolha entre o que deve ser feito agora e o que efetivamente pode ser deixado para mais tarde. Certo, e para fazer isso nós trabalhamos com planilhas, com anotações ou a memória da conta do recado? Não, em termos técnicos é preciso sempre formalizar. Formalizar nossos objetivos, formalizar nossas tarefas. Por quê? Porque exatamente no momento de pressão, onde nós estamos com aquela sensação de falta de tempo, é exatamente ali que nós precisamos de um auxílio das nossas anotações.
porque é exatamente nesse momento que nós temos a tendência de esquecer algo importante. Certo, porque naquele momento, aquele que era importante deixou de ser importante, mas pode se tornar ser importante logo mais. Seria isso, mais ou menos? Nesse momento, nós temos uma tendência de não fazer aquilo que é importante. Tá. De nós fazemos aquilo que alguém nos pede com uma carga de sentimento muito grande, de nós fazemos aquilo que gostamos, ou efetivamente não fazemos nada porque entramos em pânico, e nós temos que ter um auxílio, memória. Bom, o que eu tenho que fazer? Não deu certo, eu tinha que fazer algo agora, tinha que fazer 3 coisas para hoje. Surgiu um imprevisto que efetivamente não consegui. É nesses momentos que acontecem às vezes, é que nós temos que parar e efetivamente ali nós temos que parar e pensar. Bom, nós vamos ver minhas anotações, o que eu tenho que fazer para hoje, amanhã, depois, e que eu tenho que... Porque esse elemento de estresse que nos causa, ele vem muito mais no momento em que nós damos um furo, não é? Furei, e agora? O mundo caiu. Uma coisa que era muito importante não foi feita. E se nós começamos a lembrar dos nossos 2 dias anteriores, nós vamos ver que acabamos fazendo coisas que não eram tão emergenciais e importantes, simplesmente por uma falta de olhar num aspecto mais amplo. Bom, mas o que eu te pergunto é o seguinte, hoje a gente está muito voltado para a tecnologia, né? Nós temos aí agora os tablets, os celulares que fazem tudo. Na sua visão como consultor, facilita essa administração do tempo ou prejudica? Facilita muito. Facilita muito no sentido de que hoje uma ferramenta tecnológica, ela nos possibilita, em termos técnicos, esse controle das tarefas e o andamento e a relação com nossas tarefas e a nossa agenda de uma forma muito significativa. Em termos que, se há 1 ano atrás ou 2, eu recomendava que você podia escolher, né? Poderia até ser o seu controle na agenda. Hoje não tem mais como competir. O celular está ali alertando, faça isso agora, faça isso daqui a pouquinho. Exatamente. Há muita inteligência colocada nos softwares que nos permitem nos relacionarmos com nossas tarefas e agenda de uma forma... Mas justamente por ter muita inteligência, muitas vezes a gente usa esse computador, usa esse celular já para ter outras atividades. E isso pode aumentar ainda mais a demanda do que fazer e pode ter menos tempo para realizar. Isso não pode acontecer? Sim, é preciso equilíbrio, não é? Sem dúvida nenhuma. Porém, isso pode também, outra desvantagem é que acaba mascarando o real problema da administração do tempo. Como assim? Explica melhor. Porque muitas vezes nós alocamos algo a questões técnicas. Tá. Porque eu não sei organizar uma tarefa, eu não sei me planejar, enfim. Porém, o grande inimigo, não é, da administração do tempo não são os elementos técnicos, são os elementos comportamentais. Que elementos comportamentais são esses? Elementos, costumes que nós temos, Tá. não é? Hábitos, resistências a vencer, medo de perder. Olha. São um conjunto de fatores humanos que fazem com que o nosso comportamento em relação ao nosso tempo prejudique muito e acabamos desperdiçando muito tempo. Esse medo de perder, esse receio, isso atinge muitas vezes a pessoa, né, o humano, para realizar algumas atividades, como você falou. Que situações isso pode acontecer para as pessoas que estão nos assistindo, para elas entenderem, para ver se já aconteceu com elas? Há uma situação muito, muito presente onde a gente identifica isso. Ou seja, eu tenho que me encontrar com esse comportamento, eu tenho que descobrir como ele é. Tá. Como ele se apresenta para mim. Certo. Porque muitas vezes ele está oculto e nós nem percebemos. Não é? Como nós fazemos isso? Nós temos que ter um planejamento. Ou seja, efetivamente, aquilo que eu sempre quis fazer e nunca consegui, eu vou inserir no tempo. Tá. Ou seja, tal dia, tal hora, eu vou parar e vou fazer isso. E no momento em que chega essa hora,
é um momento em que esse comportamento pode aparecer. Certo. Ou seja, não vou fazer, tenho algo mais importante. Nós temos uma série de argumentações, nós mesmos temos uma lauda, né, de argumentações para não fazer aquilo que nos propomos. E aquele ditado que diz que o brasileiro deixa tudo para a última hora? Esse é um outro comportamento também que é prejudicial. Bom, mas as pessoas podem tomar as atitudes elas por conta própria ou ela também pode procurar algum consultor, é isso, Dimas? Sim, pode procurar um consultor, um curso, não é? Que possa melhorar. Que possa efetivamente ajudar e trazer a ela tantos esses elementos técnicos que ajudem ela em termos de ferramentas de informática, conexão com celular, tablet, que existe hoje em dia, certo. Mas que principalmente alertem e tragam um mapa dos tipos de comportamentos que nós temos que nos impedem uma boa administração do tempo. Tem um autor chamado Stephen Pressfield. Ele fez um livro muito interessante chamado A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra do Sun Tzu, é a Guerra da Arte. E ele sintetizou todos esses comportamentos que nós temos em um conceito que ele chama de resistência. Não é? Ele fala, a resistência é o nosso maior inimigo, o nosso maior mal. Ele começa assim, você já tentou começar uma dieta e não conseguiu acabar? Você já começou a tentar fazer algum exercício físico e não deu certo? Alguma atividade que seja mais filosófica ou espiritual e também não deu certo? Não é? Tentou escrever um livro. Muitas pessoas devem estar se identificando agora se com dedicar à arte e não conseguiu. Ele falou, se isso aconteceu com você, então você sabe o que é resistência. Olha. Ele fala, a resistência é a força mais tóxica do planeta. E o que ele diz pra gente combater essa resistência? E aí ele fala de uma série de características da resistência, não é? Que está dentro de nós. E que é aquilo que nos impede de nós sermos aquilo que queremos. Certo. Ele fala, nós temos duas pessoas. Aquilo que somos e aquilo que queremos ser. E entre elas está a resistência. Para combater a resistência, daí a outra parte do livro ele fala do profissionalismo. Ele fala das características do profissional. Não é? E vai falando da disciplina, do fato de se determinar e uma série de elementos que combateriam essa força natural que todos têm, certo. Que efetivamente nos impedem de conquistarmos nossos sonhos, de sermos aquelas pessoas que nós gostaríamos de ser. E não pode ter acomodação também, né? Ah, tá bom assim, deixa, passou, não era pra mim. Não pode ter isso também, né? É uma outra faceta e um argumento da resistência. Certo. Dimas, você participa, você é consultor também na Aegis Consultoria. Sim. Né? Vou colocar o site aqui, www.aegisconsultoria.com.br. O que as pessoas podem encontrar na Aegis, mais além da consultoria de tempo, comportamentos humanos, o que mais que elas podem encontrar? Efetivamente, nós temos o curso de administração do tempo e resolução de conflitos e outros cursos que são oferecidos em termos nessa característica de mudanças de comportamento, sempre voltado para aportar ao ser humano algo que ele possa mudar em termos de atitude, de comportamento, de visão do que ele pode, alocados em cursos ligados à área de gestão de pessoas. Certo, porque às vezes, Dimas, as pessoas podem até saber o que devem fazer, mas elas precisam de um empurrãozinho também. Sim, sim. E essa consultoria, esses cursos ajudam as pessoas em busca daquilo que elas querem ser. Todo esse trabalho em termos de gestão de pessoas, ele é muito flexível. Curso, consultorias, um misto, para empresas, customizados. É uma ajuda com várias alternativas, né? Bom, mas é bom ir em busca, né? De se melhorar, de procurar melhor e de procurar ser, como você falou, o que elas desejam ser. O que elas desejam ser e ir atrás. Certo. Ir atrás disso, né? Dimas, obrigada pela participação aqui no programa Impressões. Eu agradeço. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos no próximo Impressões. Até lá.